Olá, paz do Senhor, queridos. Tudo bem? Como vocês estão? Mais uma vez, glória a Deus. Culto de quinta-feira. Que seja um culto abençoado para cada um dos irmãos e que a palavra do Senhor fale conosco nesse momento, nessa hora. Amém? Então, vamos orar e aí nós já lemos a palavra. Pai, muito obrigado, Deus, por este momento. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade, Deus, de estarmos ministrando, Pai, a Tua palavra, aprendendo um pouco mais, Senhor, do que o Senhor tem para nos passar. Pai, abençoe cada um que está vendo este culto, assistindo este vídeo, Pai, em nome de Jesus. Faz a Tua obra, toca as nossas vidas, Senhor. Ó Pai, que a Tua palavra, Deus, haja em nós. Pai, que a Tua palavra tenha efeito, que possamos, Deus, buscar o Teu santo nome, adorar o Teu santo nome, Pai, nos purificar, Deus, livrar-nos, Pai, daquilo que tem incomodado, daquilo que tem atrapalhado. Ó Pai, livra-nos também, Senhor, ó Pai, daquilo que tem tomado lugar do Senhor em nossas vidas, Deus. Pai, abre os nossos olhos, abre os nossos corações, que possamos, Deus, ter o Senhor entronizado em nossas vidas, Deus. Faz a Tua obra sobre a vida de cada um, Deus, em nome de Jesus. Usa a minha vida, Pai, apenas como um canal, Deus, para que o Senhor fale aquilo que o Senhor tiver que falar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que bênção, né? Termos a palavra do Senhor para nos orientar, para nos direcionar na nossa vida. Glória a Deus. E mais uma vez aqui diante dos irmãos, eu gostaria de ler o versículo que nós gostaríamos de tratar hoje. Amém? Então, está em Êxodo, capítulo 20, versículo 6. Diz assim: Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, essa palavra talvez todos já saibam, né? Está lá dentre os 10 mandamentos que Deus ordenou a Moisés, né? E eu queria trazer um pouquinho hoje, mais especificamente, sobre a questão da adoração, né? A palavra ela é o nosso alimento espiritual e através dela nós temos a orientação, né? De como viver, de como caminhar nesse mundo, mas agradando ao Senhor. Amém? Deus tratou de deixar as diretrizes dele, né, de como vivermos de acordo com a sua vontade, amém? Então, eu separei aí Êxodo 20, versículo 6, mas vocês podem ler o capítulo e entender, né, as ordenanças do Senhor, apesar de nós já conhecermos todas, né? Mas aqui eu queria trazer um enfoque um pouco maior na questão da adoração, né, a Deus e na questão de como nós temos que viver perante Deus, perante Cristo, perante o Espírito Santo. Amém? Desde quando Deus ordenou seus mandamentos, como nós vemos em Êxodo 20 e também em Deuteronômio 5, né, nós vemos os 10 mandamentos lá. Deus tratou de deixar muito claro que Ele é o único Deus, que a adoração, a prostração, o culto devem ser prestados somente a Deus, o Deus zeloso que trata com bondade até 1000 gerações aos que o amam e obedecem os seus mandamentos. Amém? E quando Cristo viveu nessa terra, também ficou muito claro, né? Deixou robustamente comprovado que é possível seguir essas diretrizes do Pai, né? E com isso, nós podemos receber a bondade de Deus por milhares de gerações. Amém? Cristo foi tentado, né? Quando esteve na terra, o diabo tentou Jesus e ofereceu domínio sobre todos os povos do mundo, se Jesus o adorasse. Mas o coração de Jesus era totalmente dedicado ao Pai.
Para ele, para Cristo, a obediência a Deus era mais importante do que ganhar o mundo. Essa é a atitude de quem adora a Deus. Amém, queridos? Infelizmente, os mandamentos não são seguidos até hoje, né? Infelizmente. Mas nós, enquanto servos do Senhor, temos a obrigação de cumprir e mostrar ao próximo que Cristo é a razão do nosso viver e só a Ele devemos dar honra e adoração. Amém? No Salmos 29, versículo 2, diz assim: Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. E em João, capítulo 4, versículo 24, diz assim, Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Nós adoramos a Deus porque Ele é Deus. Em cada detalhe da criação dele, nós vemos a infinita glória de Deus. E nosso coração se aquece para adorar, para nos entregarmos totalmente a Ele. Se nós não estamos vivendo assim, então precisamos rever essa condição que nós falamos e imaginamos que é adorar a Deus. Deus, em sua infinita grandeza, mostra-se para nós em cada detalhe. E o nosso coração tem que enxergar o Senhor nesses detalhes, em tudo da sua criação, e o nosso coração tem que se aquecer, tem que queimar para adorar ao Senhor, para naquele momento já engrandecer o nome dele, em tudo, para que ele, Deus, receba de nós a adoração, a verdadeira adoração. Amém? O nosso espírito, unido ao Espírito de Deus, o mover dele em nós é a verdadeira adoração que Cristo espera. É a adoração que decorre de uma vida entregue ao Senhor. É por amor que nós o adoramos. É desejo do nosso coração adorá-lo, porque somos movidos pelo Espírito Santo. Amém, queridos? É assim que nós temos que viver. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes alguma área da nossa vida pode estar comprometida e às vezes nós nem percebemos. A palavra do Senhor fala que o coração do homem é enganoso, né? Enganoso é o coração do homem. Então nós temos que estar atento ao nosso coração, sendo bem objetivo, né? Sendo bem claro. Nós lemos lá, né, Êxodo 20, e lá os primeiros mandamentos, né, nós conhecemos. No versículo 3 diz assim: Não terás outros deuses diante de mim. 4. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. E o 5. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor teu Deus, seu Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Esse é o versículo 6 que nós lemos no começo. Amém? Então a gente, enquanto cristão, né, nós não nos curvamos perante ídolos ou imagens, né? Isso é fato. Mas temos que cuidar para que estes ídolos ou imagens hoje não signifiquem outras coisas que possam tomar o lugar de Deus nas nossas vidas. Amém? É essa atenção que nós temos que ter, porque às vezes sutilmente nós somos dominados, né? Às vezes sutilmente nós estamos sendo encaminhados por lugares, por locais, por ações, por movimentos que estão tomando o lugar de Deus na nossa vida. Às vezes, alguma área específica, mas a gente tem que estar muito atento. Amém, queridos?
Talvez hoje a forma de idolatria mais perigosa, que de repente até se equipara ao argumento de Satanás quando ele conversou com Eva lá no Éden e a fez se convencer de que ela poderia comer o fruto da árvore proibida. É querermos nos tornar deuses de nossas próprias vidas. Nos entendermos autossuficientes, maiores que o poder de Deus, que Deus não faria diferença para nós ou para alguma área da nossa vida. Olha o perigo. O status, a nossa própria vanglória, a busca pelo materialismo, para suprir o nosso ego, a falsa ideia de que somos senhores do nosso mundo, o objetivo desenfreado de autorrealização, dentre outras inúmeras situações que hoje pode afastar o mover de Deus em nós sem que nós percebamos. Queridos, a verdadeira adoração não são atitudes exteriores, externas, né? Da boca para fora. Não é cumprir uma rotina de estarmos na igreja, apenas por estar lá, de cantar louvores, hinos, músicas, né? Sem sequer que a gente, sem a gente entender nem ao menos o que a gente está cantando, né? O que a palavra está dizendo, o que o louvor está falando, né? Sem direcionar o devido culto a Deus através do mover do Espírito Santo. Queridos, a diferença entre adoração e idolatria é o efeito que cada uma gera sobre nós. O nosso caráter se tornará semelhante àquele ou aquilo a quem nós adoramos. Em Deuteronômio 11:16 diz assim: por isso, tenham cuidado para não serem enganados e levados a desviar-se para adorar outros deuses e a prostrar-se perante eles. Então, cuidado. Pode ser que exista idolatria em nós, né? Pode ser que exista idolatria em nós e não estejamos percebendo. E Deus tem alertado, mas pode ser que Deus tem deixado de estar entronizado no nosso coração. Fica um alerta para nós, né, queridos? É tão bom falar sobre adoração, é tão bom adorar ao Senhor. Mas quando o Senhor é Deus das nossas vidas, quando vivemos por Ele, para Ele, o adoramos em espírito e em verdade, refletimos como um espelho a glória do Senhor e somos transformados de glória em glória na mesma imagem. Glória a Deus. Em 2 Coríntios 3,18 diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Amém? Olha que bênção. Somos capacitados pelo Espírito Santo a reconhecer as grandezas de Deus. Compreendemos o sacrifício de Cristo e por isso somos transformados. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Esse é um versículo, Salmos 95, versículo 6. E em Salmos 63, versículos 3 e 4, diz assim: o teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Enquanto eu viver, te bendirei, e em teu nome levantarei as minhas mãos. Glória a Deus. Queridos, vamos nos examinar, vamos nos avaliar, vamos cuidar para que Deus esteja entronizado em nossas vidas. Não permita que outros deuses tomem lugar do Senhor e vamos adorá-lo em espírito e em verdade, como ele merece. Adore ao Senhor, queridos.
o Senhor espera de nós essa adoração, essa verdadeira adoração. E é assim, queridos, que não tenhamos em nossas vidas, né, lugar que Deus não seja a prioridade, que Deus não seja o primeiro. E assim seremos abençoados, e assim receberemos do Senhor a bondade dele até 1000 gerações. Amém? Glória a Deus, queridos. Fique com essa palavra, esse pequeno devocional. Que Deus abençoe vocês e que possamos refletir nessa palavra, para que o Senhor nos abençoe, para que o Senhor nos trate e que Ele receba de nós a adoração que Ele merece. Amém? Deus abençoe vocês. Fiquem na paz do Senhor. Um beijo a todos. Até mais.